E o jornalista especializado em rádio Daniel Stark está de volta aqui na ERP para trazer as novidades do setor na nossa coluna multiplataforma Rádio é Tudo. Daniel, seja sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado, Juliana. Obrigado a todos que estão acompanhando. Bom estar aqui. Muito bom. A gente tem uma novidade, inclusive, do seu portal, o tudoradio.com, falando sobre o crescimento do interesse de rádios pelo RDS do streaming. Explica aí essa história pra gente. Alguns técnicos vão querer bater em mim porque ele está chamando de RDS do streaming, mas foi a nossa audiência que batizou dessa forma, porque é parecido, na verdade, né? São os metadados, né? Que aparecem aquelas informações que vão junto com o streaming, que você pode colocar o nome da música, o slogan da rádio, uma série de situações. E o nosso novo aplicativo do Tudo Rádio para ouvir rádio, né, que agrega as emissoras também, que é um complemento do portal, ele tem essa função, que também está disponível em outros dispositivos. Então, quando você conecta uma rádio, pode aparecer o nome da música que está tocando lá, desde que a rádio tenha isso no streaming. Desde o nosso lançamento, que a gente fez em julho, o número de emissoras interessadas nesse tipo de serviço aumentou bastante. Então, a gente recebe pessoas enviando das próprias emissoras, falando, esse link aqui tem o metadados que gostaria que seja incluído. E isso é muito importante, porque não só por causa do aplicativo Tudo Rádio, no nosso caso, mas e nos outros dispositivos, mas a gente tem que pensar que esses dados, com o streaming, você consegue oferecer mais serviço e mais informações. E falar, mas qual a importância disso? Porque outros serviços conectados, como streaming de música, uma série de outras situações, eles têm essas informações também. Então faz diferença para um ouvinte, quando você vê na tela, por exemplo, de um carro, que tem o nome da música, informações, algumas situações adicionais. Se o rádio não tiver, seja no RDS pelo dial, ou seja pelo streaming, pode parecer que falta algo. Isso não é bom. Realmente, a gente sabe que o rádio é bom, o conteúdo é excelente, mas nesses pequenos detalhes é que você pode, de repente, estar atrás de uma eventual competição. Então, é isso que a gente fala. Tenta usar todas as ferramentas que estão a favor, é importante. Para as emissoras de rádio, converse com a sua empresa prestadora de streaming para ter essa orientação. É algo muito simples, as rádios têm essas informações através da automação da rádio, então dá para colocar isso. Se não der para colocar no RDS, ok, mas coloca no streaming, isso já faz uma diferença. Então, é mais simples de fazer pelo metadados. Então, isso é algo que já dá para trabalhar, é legal. De repente, mas é por causa do Tudo Rádio? Vai aparecer em outros serviços também. A gente nem imagina onde esse streaming está sendo executado, como é o dispositivo. Então, tem uma série de situações que a gente precisa cuidar, desde a saída, métricas, uma série de situações que aqui ficaria muito longo nessa coluna. Mas é legal o pessoal cuidar disso, porque são vantagens que estão à disposição do rádio. E tudo que é informação para o ouvinte é válido, né? É muito legal. A gente conhece pessoas que falam, não, tá faltando alguma informação. Ele quer saber, bate o olho ali, já está resolvido, por exemplo, o nome de uma música, qual rádio que você está ouvindo, uma série de situações. Então, isso é importante. A gente não imagina a quantidade de telas que existem executando streaming, que isso pode agregar de alguma forma para o ouvinte. A experiência fica boa. O pessoal gosta de falar de experiência, então a experiência fica muito legal. Tá certo. E a gente tem uma curiosidade. Liderança do rádio AM/FM varia conforme a marca do carro? Você vê que o pessoal lá fora pesquisa de tudo, né? E eu olhei isso e falei, isso é bem interessante. Primeira boa notícia, né? É líder em qualquer marca de veículo. Então, isso o pessoal pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo em relação a isso. Mas ela varia sim. Então, se você tem carros mais de entrada, de marcas de mais de entrada, a liderança do rádio é maior. Quando você tem carros que eles chamam premium, por exemplo, no caso do exemplo estava a BMW e a Audi, se eu não me engano, a liderança é um pouco menor. Por quê? No caso do mercado dos Estados Unidos, segundo a Edison Research, você tem o fato do rádio via satélite, que é aquele Sirius XM, que esse público que tem esses carros tem um pouco maior de poder aquisitivo para adquirir uma assinatura desse tipo de rádio, digamos assim, que é via satélite. Então aí diminui um pouco a liderança do rádio, porque tem essa parcela mais significativa desse tipo de público. A gente está pensando assim, o rádio ele é líder entre todos os formatos que carregam um tipo de publicidade. Quando a pessoa assina alguma coisa, já não tem a publicidade. Então isso não interessa, por exemplo, para quem planeja marketing, quem vai fazer uma campanha via áudio, de qualquer forma, alguma ação publicitária. Então, nesse sentido, o rádio ele tem a liderança e quando esse público está assinando alguma coisa já não interessa muito. Mas, no geral, a gente vê até nesse público que tem um poder aquisitivo maior, que pode assinar, por exemplo, um streaming de música, o rádio está com uma grande, digamos assim, vantagem em relação aos outros formatos de áudio. O que isso chama atenção, né? O carro ele vai ser cada vez mais baseado em serviço.
Então, assinaturas de algumas vantagens, as montadoras mesmo tendem a fazer isso conforme vão vendendo menos carros. E isso é, não digo um alerta, mas é bom o rádio ficar de olho e andar junto com as montadoras para saber para onde vai caminhar isso, para tentar manter essa liderança sempre que possível. Porque os receptores, a mídia no carro vai mudar consideravelmente nos próximos anos, a experiência. E claro, o rádio pode ser embarcado tranquilamente nisso, mas a gente precisa realmente ver da melhor maneira de fazer isso. Então, chega a ser um fato curioso, tá tudo legal, tá tudo tranquilo, mas a gente planejar o futuro vai ser importante. Quem sabe aqui no Brasil a gente descobre quais são os rádios que são líderes aí no Fusca Azul, aquela coisa. Pode ser, exatamente. A vantagem nossa é que realmente a gente não tem, no caso, o rádio via satélite como competidor, não é o caso também da Europa, mas a gente tem serviço de streaming de músicas com assinatura que vai assim, lembrando que também eu assinando um serviço de música não significa nossa rádio, isso a pesquisa também ela cobre, mas é legal a gente ver de alguma forma manter essa vantagem, né, essa gordura, digamos assim, para ter uma situação mais tranquila nesses ambientes que é importante para o rádio. E lembrar que sempre ouvir rádio dentro do carro é um hábito comum que Sim. se mantém e é sempre importante estar de olho nele. E né? talvez o grande ganho, a gente viu na NAB do rádio, nesse ambiente, é a facilidade. Então, não existe mídia mais fácil que o rádio para você conectar ali e acessar e sintonizar e sair ouvindo. Se os outros serviços vão ficando mais fáceis, eles entram com uma maior competição pelo tempo das pessoas. Estou dizendo que as pessoas não vão ouvir rádio, mas o tempo vai ser um pouco mais fragmentado. Então, é sempre pensar nisso. Como eu continuo fácil, com bom conteúdo, e como eu embarco da maneira mais fácil nesses ambientes para manter essa vantagem. Então, é algo que a gente precisa pensar e conversar também com as montadoras. Tá certo, Daniel. Muito obrigada, sempre muito bem-vindo aqui na nossa coluna e até a próxima edição. Até a próxima.